Olá, sou o Doutor Pré-Histórico e este é meu primeiro vídeo. Neste canal, compartilharei conteúdo sobre jogos, paleontologia, biologia e mais. Decidi criar este espaço após refletir sobre o que gostaria de fazer. Nos próximos vídeos, jogarei títulos como Pré-História, Creatures of Sonaria e Echoes de la Brance, além de jogos de agricultura. Estou aqui para ajudar com dúvidas e também aceito sugestões para novos vídeos. Obrigado por me ouvir. Acompanhe minha gameplay em breve. Até logo!